outubro, guardem na agenda. Glória a Deus. Não perca por nada. Fazer igual o pastor Saulo, cancela até a morte. Amém? Mas esteja lá nesse dia para a glória de Deus. Queridos, com muita honra que nós temos prazer de receber o pastor, aleluia, o pastor Vitor Sena, lá de Anápolis, terra boa. Chega aqui, pastor. Seja bem-vindo. Aplauda o Senhor pela vida do homem de Deus. Veio lá de Anápolis para nos abençoar nessa noite. Veio na qualidade de profeta, boca de Deus para nós. Tenha o seu coração aberto para aquilo que Deus vai falar nessa noite. Amém. Estenda a sua mão para cá. Vamos abençoar o servo de Deus mais uma vez. Ele já é abençoado, mas bênção nunca é demais. Amém. Te louvamos, Deus, pela vida do teu filho que veio lá de Anápolis nessa noite para trazer a tua palavra ao nosso coração. Seu Deus, como boca de Deus para nós nesse lugar nessa noite. Nós estamos com o coração aberto, os ouvidos atentos, o que o Senhor vai falar nessa noite. Usa a vida dele com poder e graça, como canal de bênção para nossas vidas. Guarda a sua casa, guarda o seu ministério, guarda a sua família. Em nome do Senhor, Pai, seja protegida a entrada e a saída do teu servo, não só hoje, mas para todos sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Deus aqui essa noite? Privilégio servir a igreja do Senhor aqui essa noite. Tenho certeza que Deus já tem os abençoado. Quem aqui crê que Deus tem uma palavra para a tua vida aqui essa noite? Abram suas Bíblias, livro de 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler 7 versículos desse capítulo. E eu tenho uma breve palavra para o teu coração. Quero agradecer aos pastores dessa igreja, louvar a Deus pela vida do pastor Saulo, que tem sido canal de bênção para abençoar tanto essa igreja como a tantas outras igrejas neste país. Deus continue abençoando a vida do pastor Saulo, da sua família, da sua esposa. Continue abençoando esse ministério. E eu tenho certeza que você escolheu a melhor parte do seu dia essa noite, vir adorar a Deus. Eu sempre digo que é privilégio para quem vem à igreja adorar ao Senhor. Pastor, por quê? Porque a Bíblia diz que mais vale um dia nos seus átrios do que em qualquer outro lugar. Quando nós escolhemos a melhor parte, somos mais do que vencedores. Vamos ler o que está escrito, capítulo 4, 2 Reis, verso 1, que nos diz assim: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravo. Verso 2. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: esta tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Verso 3. Então Eliseu disse: vá, peça emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias e muitas vasilhas. Verso 4. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas, e ponha à parte as que forem ficando cheias. Verso 5. A mulher foi embora dali, fechou a porta atrás de si e dos seus filhos, e estes lhe passavam as vasilhas, e elas as enchia. Verso 6. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Verso 7. Então ela foi, contou ao homem de Deus, e ele disse: vá, venda o azeite, paga a sua dívida, você e os seus filhos vivam do que sobrar. Esse texto é conhecido
Quando nós olhamos a história, nós vamos ver alguns detalhes no texto. A Bíblia diz que o texto em que nós lemos, essa mulher, ela assume a responsabilidade do seu marido. Só que ela diz que ele temia o Senhor. Pastor, essa mulher, ela está dando o quê? Ela está dizendo para o credor, ela está dizendo, o servo servia ao Senhor. Ele era temente a Deus. Quando nós olhamos que ela está dando o relato do seu marido, ela está dizendo para Eliseu, ele temia o Senhor. Ele era homem de Deus, ele era fiel ao Senhor. Só que a Bíblia vai nos mostrar que os credores vieram levar os seus 2 filhos. Pastor, por que o credor veio para levar? A Bíblia diz que ele tinha uma dívida. E quando nós vamos olhar a história, a Bíblia pode relatar em 2 momentos. Qual? A Bíblia diz que o credor está fora para levá-lo, os 2 filhos. Isso representa o quê? O nosso adversário. Toda vez que o inimigo quer roubar algo de nós, ele vai enviar o credor. Pastor, toda vez que o inimigo quer tirar algo de nós, ele vai enviar o credor à tua casa. A Bíblia diz que esta mulher, ela sabe que o credor veio para levar, só que ela manda chamar o profeta. A Bíblia diz que Eliseu vai até a sua casa. Esta mulher está diante de um cenário de perder os seus 2 filhos. Só que a Bíblia diz que ela ora ao Senhor junto com o profeta. E o profeta libera uma palavra. Qual foi a palavra de Eliseu para esta mulher? A Bíblia diz que ele pergunta o que ela tem em casa. No texto ela diz que não tem nada. Mas ao final da palavra que ela diz que não tem nada, ela diz, ainda resta um pouco de azeite. Pastor, essa mulher, ela está dizendo para o profeta o quê? Ela está dizendo para o profeta, ainda tem algo na minha vida, ainda tem algo lá em casa. Toda vez que o inimigo quer nos roubar algo da nossa vida, Deus nos mostra que ainda tem algo. Deus nos mostra que ainda tem algo que Deus deixou. Sabe o que Deus está te dizendo essa noite? É que Deus sempre tem algo para fazer. É nós que temos que estar preparados para receber. Pastor, Deus tem algo para fazer na minha vida? Tem. É nós que temos que estar preparados para receber a promessa. Esta mulher aqui, ela sabe que o credor está à porta para levar. Só que enquanto ela ora, busca o Senhor, Deus dá uma direção. Qual foi a direção que o profeta disse? O profeta manda que os seus filhos vá buscar vasilhas vazias e não poucas. Pastor, do que ela tem, Deus vai fazer o quê? Deus vai fazer o milagre. Às vezes você está aqui dizendo, pastor, eu não tenho nada. E Deus está te dizendo, você ainda tem um pouco. Pastor, eu cheguei aqui essa noite dizendo para Deus que acabou. E Deus está dizendo, não acabou, ainda pode ser a noite do seu milagre. Você pode ter chegado aqui dizendo, pastor, eu não vejo mais esperança. Mas Deus está dizendo para você, ainda tem um pouquinho aí que pode fazer a diferença na tua vida. Às vezes nós chegamos num culto como esse achando que é o fim. E Deus está preparando para você um destino extraordinário. Pastor, essa noite eu creio nessa palavra. Deus está dizendo para alguém, Deus ainda continua fazendo milagres. Pastor, Deus ainda continua fazendo o quê? Tudo o que Ele te prometeu. A Bíblia diz que o credor chegou para levar os 2 filhos. Só que o profeta liberou a palavra. Ela mandou os filhos buscarem vasilhas. Aí a Bíblia diz que tem um detalhe. Qual detalhe? Que quando eles buscassem as vasilhas, eles entrassem para dentro de casa e fechassem a porta. Pastor, na Bíblia, todos os milagres que Jesus fez foi de porta fechada. Pastor, por que Ele manda fechar a porta? Porque os credores estão fora. Já viu que toda vez que Deus quer fazer um milagre na minha e na tua vida, Deus quer que nós fechamos a porta. Sabe o que eu vim te dizer aqui essa noite? É que Deus está te dizendo esta noite, para que você possa fechar a porta, para que o inimigo não saiba o que está acontecendo dentro da casa. Pastor, toda vez que Deus manda eu fechar a porta, é Deus te dando uma ordem. Qual a ordem de Deus aqui essa noite? É que Deus quer que fechamos a porta para que o adversário não saiba o que está acontecendo. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu tenho uma palavra. Deus continua fazendo milagres de porta fechada. Pastor, a porta foi fechada. Aí a Bíblia diz que ela derrama o azeite sobre as vasilhas. E enquanto tem vasilha,
tem azeite. Pastor, Deus quer fazer na minha vida o quê? É que enquanto a porta está fechada, tem milagre acontecendo. Pastor, enquanto cessaram as vasilhas, o azeite parou. Sabe o que Deus está nos dizendo aqui essa noite? É que muitas das vezes Deus quer fazer milagre, é nós que não estamos preparados para receber. Pastor, Deus quer fazer na minha vida o quê? Deus quer te colocar como esta mulher, fechando a porta, para que o milagre que aconteça dentro seja um milagre extraordinário. Pastor, enquanto tinha vasilha, tinha azeite. Enquanto derramava o azeite, Deus estava provendo para ela o milagre que ela precisava. Eu vim aqui essa noite liberar uma palavra. Deus continua fazendo na nossa vida. É nós que precisamos fechar a porta. Pastor, quando eu estou de porta fechada, tem milagre acontecendo dentro. Sabe o que Deus está te dizendo? Nunca foi falta de milagre, é falta de gente para receber milagre. Pastor, Deus quer fazer? Quer. Pastor, Deus continua fazendo? Continua. É que está faltando, sabe o quê? Vaso para receber. Pastor, falta o que nesta geração? Pessoas que estejam dispostas a receber azeite. Já viu que a nossa geração quer milagre, mas não quer fechar a porta? Já viu que muita gente quer a bênção, mas não quer fechar as brechas? Já viu que muita gente quer receber de Deus, mas não quer andar com a porta fechada? Deus está te dizendo aqui hoje, Deus nunca trabalha com gente que abre a porta, Deus trabalha com gente que fecha. E Deus te trouxe aqui hoje para te dizer, todos os milagres que Jesus fez, que Ele entrou na casa, Ele fechou a porta. A Bíblia diz que quando Jesus foi à casa de Jairo, a Bíblia diz que Jairo foi ao encontro de Jesus. Jesus parou. Jesus, quando chega à casa de Jairo, qual é a coisa que Jesus faz? Jesus manda que os discípulos entrem e fechem a porta. Pastor, quando Deus quer fazer milagres na minha casa, qual é a coisa que Jesus vai usar? Deus vai usar o que você tem. Pastor, eu não tenho nada, tenho um pouco. Pastor, eu não tenho fé, tenho um pouquinho. Pastor, eu já não creio mais, ainda creio um pouco. Pastor, eu não vejo mais. Deus vai te dar visões para você crer. Sabe o que eu vim profetizar aqui essa noite de quarta-feira? Deus continua derramando milagres na nossa vida. É que nós se acostumamos com o normal. Deus sempre quer fazer algo mais. Deus sempre quer derramar o extraordinário. E eu vim aqui essa noite profetizar. Deus vai fazer na tua vida milagres grandes. Pastor, para isso eu preciso o quê? Entender que quando Deus diz para fechar a porta, é Deus dizendo para mim e para você, tem milagres que só acontecerão com a porta fechada. É por isso que a Bíblia diz, quando fordes orar ao Senhor, entra para o teu quarto e fecha a porta. Pastor, Deus nunca fará milagres e se revelará a você com a porta aberta. Deus se revelará a você quando a porta estiver fechada. Sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos que Deus faça milagres com a porta aberta. E Deus te trouxe aqui hoje para você entender que não tem como Deus fazer se você não fechar a porta para ouvir Deus. Pastor, essa mulher aqui, ela está vivendo o quê? O milagre da multiplicação. Só que a porta está fechada, o profeta liberou uma palavra, ela agarrou a promessa e está vivendo. Pastor, no final do texto, o texto vai terminar como? Ela paga a dívida e o texto vai dizer que ela vive do resto. Pastor, por quanto tempo ela viveu do resto que sobrou? A Bíblia não diz. Já viu que nós crentes gostamos de complicar as coisas? Nós queremos saber quanto tempo ela viveu. Já viu que a briga do povo é saber quanto tempo ela viveu, mas não olha para o milagre que ela precisava. Qual era o milagre que ela precisava? Pagar a dívida. Sabe o que Deus está te dizendo? É que aquilo que você precisa, você já tem. Pastor, e Deus fez o quê? Deu a condição dela pagar a dívida. Aí o texto diz que ela viveu do resto. Não importa o tempo, o importante é que a dívida foi paga. Pastor, o inimigo está fora querendo levar aquilo que é meu, e Deus está dizendo, o que você tem ninguém vai tirar.
O que Deus colocou nas tuas mãos, ninguém vai roubar. Pastor, o que Deus deu para a minha vida é o que? É essencial para você viver o extraordinário. É isso que Deus está mostrando para ela. Ninguém vai roubar o que é teu. Eu vim aqui essa noite profetizar sobre a tua vida. Ninguém vai tirar aquilo que Deus te deu. Pastor, é pouco. Esse pouco na mão de Deus se torna muito. Pastor, a minha fé é pequena. Deus está dizendo essa noite, a tua fé pode te levar a lugares que ninguém te levou. Eu vim aqui ser boca de Deus sobre a tua vida. É tempo de você viver o milagre de Deus. A Bíblia diz que Eliseu liberou a palavra. A Bíblia diz que Eliseu sucede Elias. Já viu que Elias, num determinado parte do texto, Elias está, sabe aonde? Um dia Elias está no Querite. Pastor, no Querite Elias está o quê? Na dependência de Deus. Um dia as águas do Querite se secaram. Para onde Elias foi? Para a casa de uma viúva. Pastor, o lugar que ele foi era o quê? Improvável. Quando Elias chega lá, a Bíblia diz que aquela mulher está fazendo um bolo para ela e para o seu filho. Eles vão comer e morrer. O profeta chegou lá e disse assim: me dá um copo d'água. Ela foi buscar. Quando ela está voltando, ele diz: tem alguma coisa de comer? A lógica dela era dizer: não tem, porque o bolo que eu estou fazendo é para mim e para o meu filho, comeremos e morreremos. Aí o profeta diz: faz para mim um bolo. Ela recebe a palavra, ela pega a palavra. Elias disse que a farinha da panela não ia cessar, o azeite da botija não ia acabar. Sabe o que eu aprendo? É que toda vez que o milagre está à minha porta, Deus me colocará em lugares que parecem improvável. Pastor, ela creu na palavra, creu. E ela foi e fez o bolo para o profeta. Sabe o que Deus está te dizendo aqui hoje? É que muitas das vezes você está aqui dizendo: pastor, para mim viver o extraordinário de Deus, eu preciso o quê? Crer. Pastor, para mim viver o milagre de Deus, eu preciso o quê? Acreditar. Pastor, para mim viver milagres de Deus, eu preciso entender o quê? Que toda palavra que Deus liberar na sua vida sempre vai ser na condição que parece improvável. Já viu que Deus usa os cenários que nós estamos para mostrar que Ele ainda é Deus? Aquela mulher estava a fazer um bolo para ela e para o seu filho. A lógica dela era dizer: não tem como. Mas ela resolveu acreditar. Eu vim aqui essa noite profetizar na tua vida. Você pode estar aqui dizendo: pastor, não tem jeito. E Deus está dizendo: continue crendo. Você pode ter chegado aqui dizendo: pastor, eu não sei como. Deus está dizendo para você: continue acreditando. Pastor, eu cheguei aqui essa noite e a palavra de Deus para a minha vida é qual? Deus está dizendo para você: ainda vai sobrar na tua vida milagres para você contar. Pastor, na minha vida Deus quer fazer o quê? Deus quer mostrar para você que Ele continua fazendo. É nós que paramos de crer em milagres. Pastor, Deus continua operando milagres? Continua. Pastor, Deus continua multiplicando? Continua. É nós que paramos de acreditar nos milagres de Deus. E Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: se você entrou aqui crendo que Deus ainda faz, você viverá um tempo de milagres. Saia daqui hoje sabendo: o credor não sai da porta, ele quer levar o que é teu. Pastor, o credor aqui na Bíblia representa quem? Os nossos inimigos. Pastor, o credor aqui na Bíblia representa quem? O diabo. O diabo está fazendo a missão dele, qual é? Matar, roubar e destruir. O credor não sai da porta, ele quer levar o que é teu. Sabe o que Deus está te dizendo essa noite? É que Deus continua fazendo milagres. Pastor, essa geração precisa de quê? Crer. Já viu que a nossa geração, ela vive de história do passado. Já viu que os crentes hoje ficam assim: no passado a igreja era mais fervorosa. Já viu que a mania dos crentes hoje é dizer: a igreja do passado tinha milagre. O mesmo Deus que fez ontem, que fez no passado, fará hoje. A Bíblia diz que Ele não mudou. Sabe quem mudou? Somos nós. Pastor, quem mudou? A nossa forma de crer. Pastor, quem mudou? A nossa forma de acreditar. Já viu que antigamente, aí falam assim: antigamente a igreja orava. Hoje os crentes vêm para a igreja, senta no culto, tira a foto do culto, filma o culto, mas não ajoelha.
Quando meu pai era pastor de uma igreja em São Paulo, toda vez que eu chegava, eu era pequenininho, a igreja estava de joelho. Os crentes hoje, eles têm problema no joelho, não conseguem ajoelhar. Pastor, qual é o problema da igreja hoje? É que nós chegamos no culto, queremos tudo pronto, não temos coragem de buscar. Chegamos no culto, queremos que Deus fale, e se Deus não falar, ainda falamos, aquele profeta é fraco, não é usado, Deus não usou. Aí culpamos as pessoas, ao invés de nós chegarmos e dizer: Senhor, estou aqui, quero servir, quero te adorar, quero encher, sou um vaso nas tuas mãos. Cheguei aqui vazio e quero sair cheio. Cheguei aqui sem esperança, quero que o Senhor alimente a minha esperança. Pastor, a Bíblia diz o que a Bíblia diz: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu vim aqui essa noite te dizer: Deus continua fazendo milagres, é nós que paramos de acreditar. Deus continua trazendo bonança sobre a nossa vida, é nós que paramos de crer. Eu vim aqui essa noite liberar uma palavra sobre a tua vida. O mês de setembro ainda, Deus quer mostrar para você que Deus ainda faz o extraordinário. Saia daqui hoje com uma palavra: Deus é Deus de extraordinário, mas para isso eu preciso o quê? Crer. Pastor, essa mulher, ela fez o quê? Agarrou a palavra. Ela disse: eu vou acreditar no que o profeta falou. Ela foi e buscou vasilha. Enquanto tinha vasilha, tinha azeite. Enquanto ela derramava o azeite, enchia as vasilhas. Sabe o que Deus está te dizendo aqui hoje? É que enquanto você crê, Deus derrama. Pastor, Deus quer derramar o que na minha vida? Aquilo que você precisa. Pastor, eu entrei hoje aqui e preciso de um milagre. Ele é Deus que ainda faz milagre. Pastor, eu entrei aqui hoje e eu não tenho mais esperança. Ele alimenta, Ele faz nós termos esperança. Pastor, eu entrei hoje aqui sem fé. Ele acrescenta a fé. Pastor, eu entrei hoje aqui precisando de uma resposta. Ele é o Deus que der a resposta. Sabe o que Deus está te dizendo aqui hoje? Saia daqui hoje com uma certeza: Deus continua fazendo. É nós que precisamos estar preparados para receber. Pastor, por que não recebemos? Porque não fechamos a porta. Nós ouvimos tudo lá fora, mas se esquecemos de entrar para dentro de casa, fechar a porta e ouvir a voz de Deus. Pastor, nós ouvimos o quê? Ouvimos todos os dias que a coisa está ruim, vai dar errado. Nós ouvimos todos os dias, as notícias são: o país está indo de mal a pior. Aí o crente não pode entrar nessa. O crente tem uma promessa. Pastor, qual foi a promessa? Estarei convosco todos os dias. Aí os crentes começam a brigar entre eles. Aí se esquecem da promessa. Deus falou que estaria com você. Pastor, está crise. Tem crise. Aí Deus diz: tem bonança. Pastor, tem luta. Aí Deus diz: eu estou contigo. Pastor, tem problema. Aí Deus diz: eu sou a solução do teu problema. Pastor, o dia está mal. Aí Deus diz: eu sou a esperança. Sabe o que Deus está te dizendo aqui hoje? É que o mundo pode estar indo de mal ao pior, mas se você tem uma palavra, a palavra muda a tua história. Pastor, eu tenho uma palavra, eu vim liberar ela. Deus está dizendo para alguém: esse mês de setembro ainda, antes que ele acabe, Deus vai mostrar para você que Ele te surpreende, que Ele abre porta, que Ele faz multiplicar. Pastor, na vida dessa mulher fez o quê? O azeite multiplicou, ela paga a dívida e ainda vive do resto que sobrou. Saia daqui hoje com uma certeza: Deus não mudou. Pastor, Deus mudou? Não, é nós que paramos de crer. Lá na igreja ao qual sou pastor, nós tínhamos uma viagem marcada. Israel, todo mundo pago. Deu um problema, não conseguimos embarcar. Veio o problema de guerra, ninguém foi. Um dia a dona da agência me liga e diz: pastor, eu consegui uma data, vamos embarcar. Pedi as relações de quem estava pago, ela me enviou. Aí nessas relações que ela me enviou, tinha um nome de um irmão em verde. Ela disse: não pagou, é o único nome que está em verde aí, é o que não pagou. Um dia eu chego na igreja de manhã para pregar, e ele no estacionamento trabalhando. Quando eu desci do carro, ele foi em mim e disse assim: pastor, que dia nós vai para Israel? Eu falei: não sei não, irmão. Ele disse: eu vou. Aí eu subi para o culto e fui olhar a relação. Aí eu lembrei dele, eu falei: o irmão que disse que vai não pagou. Fui embora. Preguei
Preguei no culto de manhã, fui embora. Cheguei à tarde, ele bateu de novo no vidro do carro. Quero falar com o senhor. Que dia nós vai para Israel? Falei, não sei não, varão. Deus que sabe. À noite a dona da agência foi lá e disse, pastor, hoje é o último dia para pagar. Quem pagou, pagou. Quem não pagou, vai ficar. Ele ouviu e estava trabalhando no estacionamento. Quando eu subo para pregar, ele me manda o zap e disse assim, não tira o meu nome da lista porque eu vou. Eu nem respondi ele. Eu fiquei tipo, ele não vai não. Fiquei calado. Falei, não vai. Estou pregando. Chamei a irmã da caravana, ela deu todos os dados. Falou para todo mundo, hoje é o último dia. Quando acabar o culto, você passa no balcão. Quem pagou, quem precisa pagar, paga hoje. Que sexta-feira nós embarcamos. Quando eu estou preparando para dar a bênção apostólica, uma irmã no meio da igreja disse assim, pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Dessa caravana que vai, tem alguém que não pagou? Eu disse, tem. Ela disse, desde a hora que o culto começou, eu estou ouvindo uma voz dizendo assim, você não pode ir, paga para quem pode. Ele estava lá no fundo trabalhando. Ele disse assim para mim, não falei que eu vou? Olhei de lá para ele e disse, para quem não tinha como ir, tua passagem está paga. Fui atender os irmãos, acabou o culto, atendi os irmãos. Terminei de atender, que eu estou indo embora, ele ficou. Ele mandou os irmãos que trabalham no estacionamento embora e ele mesmo fechou aonde os carros da igreja ficam. Quando eu estou saindo com o meu carro e ele fechando o portão, ele bateu no vidro. Ele disse assim, para quem não tinha passagem para ir, eu já tenho. Aí ele perguntou para mim, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Para ir para Israel precisa de mais o quê? Falei, passaporte. Ele virou para mim e disse, eu não tenho não. Falei, vai ficar. Ele virou para mim e disse assim, vou não. Para quem não tinha, eu vou crer na palavra. Fui para casa. Estou jantando, falei, vou ligar para a irmã da agência. Liguei, falei, irmã, tem um rapaz que ganhou a passagem e ele não tem passaporte. Qual é a possibilidade dele embarcar sexta-feira? Ela virou para mim e disse, nenhuma. 15 dias para ficar pronto, ou mais. Eu falei, irmã, me passa o número da irmã que ia pagar a passagem dele. Pedi. Liguei para a irmã. Quando eu ligo para a irmã e falo para ela, irmã, não precisa pagar a passagem dele não. Ela disse, por quê? Eu disse, ele não tem passaporte e nós embarca sexta-feira. Ela disse, o problema é esse? Eu falei, é. Ela falou, não é problema não. Eu fiquei. Aí ela disse, pede os dados dele todo. Manda ele pegar todos os dados, reunir todos os documentos e terça-feira, 10 da manhã, ele esteja lá na Polícia Federal. Eu falei, como? Ela disse, não preocupa não, pastor. Eu já liguei para o meu irmão aqui e dei uma ordem. Eu falei, o irmão da senhora é o quê? Ela disse, ele é o delegado da Polícia Federal em Anápolis. Ele vai fazer um pedido com urgência e quinta-feira o passaporte está na mão dele. Liguei para ele, dei a notícia. Na quinta-feira ele foi, pegou o passaporte e me liga. Quando ele pegou o passaporte, a primeira coisa que ele fez foi me ligar. Ele disse, pastor, eu tenho a passagem, o passaporte está aqui, mas eu estou pensando algo aqui. Ele disse para mim assim, como que nós vai comer lá? Eu falei, varão, o meu está garantido. Eu vou levar meu dinheiro, vou comer.
Ele virou para mim e disse: pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Aonde come um, come dois. Eu falei: no meu dinheiro não dá não. Ele virou para mim e disse assim: aonde o senhor sentar eu sento, aonde o senhor beber eu bebo. Eu disse para ele: não, não dá, o meu dinheiro não dá. Ele disse assim: ah, mas para quem só tinha passagem e o passaporte eu já tenho. Aí ele falou: o que lá no hotel dá? Eu falei: só o café da manhã. Eu falei: tu toma de manhã, no outro dia tu toma de novo. Ele falou: não dá não, anda demais, dá fome. Aí eu virei para ele e disse assim: irmão, para quem não tem passagem, não tinha passagem, não tem passaporte, está faltando pouco. Sexta-feira, 10 horas da manhã, nós saíamos de Goiânia para São Paulo, Israel. Quando eu estou saindo de casa para buscar ele, para ir para o aeroporto, a irmã que pagou o passaporte, a passagem dele, me liga e diz assim: pastor, passa aqui que eu tenho uma oferta para o irmão. A oferta estava tão embrulhada, tão amarrada, com fita crepe, e eu doido para abrir para contar o dinheiro dos outros. Fui embora, viajamos. Quando chegou em São Paulo, eu lembrei da oferta dele. Entreguei na mão dele. Ele saiu do meio da caravana, foi para o banheiro. Quando ele foi para o banheiro, eu fui atrás. Quando ele terminou de contar, eu bati na porta. Falei: varão, quanto que ela te deu? Ele disse: quanto que o senhor está levando? Eu falei: varão, o meu não dá nem para chegar no fim da viagem. Ele virou: fala quanto que o senhor está levando, que eu falo quanto ela me deu. Aí eu falei: varão, estou levando $1.000. Ele disse para mim: ela me deu $3.000. Aí eu mudei a conversa com ele. Eu disse: aonde tu sentar eu sento, aonde você comer eu como. Sabe o que ele virou para mim e disse: não, o senhor come do seu, eu como do meu. Aí eu virei para ele e falei: pastor, só serve para te abençoar, né? Aí ele disse: cada um com as suas coisas. Chegamos lá, todo dia eu fiquei olhando a vida dele e ele. Quando nós estamos vindo embora, eu chamei ele. Falei: varão, do dinheiro que a irmã te deu, quanto tem no bolso? Ele perguntou para mim: e do senhor, que o senhor trouxe? Eu falei: eu estou devendo. Aí ele virou para mim e disse: se eu contar algo aqui para o senhor acredita? Eu falei: acredito. Do dinheiro que ela me deu, está todo aqui. Eu falei: não, isso é mentira, irmão. Todo lugar que nós comia, bebia, comprava alguma coisa que eu ia pagar, a mulher virava para mim ou a pessoa que estava no caixa e dizia: passou um homem aqui e pagou. Aí eu falei: mas todo lugar? Ele disse: todo lugar, até as águas lá do hotel, eu desci para pagar hoje. Quando eu cheguei lá para pagar, ela disse: passou um homem aqui e pagou. Aí eu perguntei para ele: tu orou para vir para cá? Ele disse: todos os dias. Aí eu falei para ele: quem te prometeu que tu viria? Ele disse: Deus. Aí ele virou para mim e disse assim: lá no grupo do estacionamento, todo mundo riu de mim, dizendo: sonha alto, tem fé demais. Aí ele me mostrou o grupo do estacionamento. Toda hora ele mandava uma foto e dizia: quem riu de mim está trabalhando. Eu estou aqui andando em Israel, não paguei nada, estou vivendo a promessa, estou vivendo o milagre, porque Deus me prometeu e foi fiel para cumprir. Sabe o que eu vim profetizar na tua vida? É que Deus continua fazendo. Pastor, Deus continua fazendo o que? Milagre. É nós que paramos de crer. Pastor, Deus continua provendo. Continua. É nós que paramos de acreditar. Quando uma igreja se reúne e tem fé para viver milagre, ela vive experiências extraordinárias. Sabe o que eu vim te dizer aqui essa noite? É que Deus não parou de fazer, é nós que paramos de receber. Pastor, Deus quer fazer o que? Derramar. É nós que precisamos estar preparados para receber. Pastor, Deus quer fazer o que? Deus quer encher a tua vida, e para isso Ele precisa que você esteja com a porta fechada e pronto para receber milagre.
Saia daqui hoje com uma certeza: Deus continua fazendo. Pastor, para isso eu preciso o quê? Fechar a porta. Pastor, para isso eu preciso o quê? Crer que Deus ainda derrama. Pastor, para isso eu preciso o quê? Acreditar que Deus não mudou. Sabe o que Deus está te dizendo aqui hoje? Deus continua surpreendendo o seu povo. É nós que precisamos estar preparados para receber. Saia daqui hoje com uma palavra: Deus ainda surpreende, Deus ainda derrama, Deus ainda faz, Deus ainda multiplica, Deus ainda faz na vida de quem crê. Pastor, para isso eu só preciso de quê? Fé. Pastor, crente vive de quê? Crente não vive por vista, crente vive da fé. É Deus dizendo para mim e para você: toda vez que você coloca a sua fé nele, não tem como dar errado. Toda vez que você agarra a palavra profética, não tem como dar errado. Pastor, eu tenho uma palavra, creia nela. Pastor, Deus falou que vai fazer, acredita nela. Pastor, Deus falou que vai abrir o caminho, creia nela. Pastor, Deus falou que vai me colocar lá, creia nessa palavra. Eu vim aqui essa noite dizer para alguém: Deus está te levando a níveis maiores essa noite. Pastor, essa noite Deus quer fazer o que na minha vida? Deus quer fazer multiplicar sobre a tua casa. Pastor, esse mês de setembro eu ainda creio no milagre. Deus está dizendo: vai sobrar na tua vida, vai sobrar na tua família, vai sobrar na tua casa. Pastor, eu estou precisando de um milagre na vida financeira. Deus ainda faz. Pastor, eu estou precisando de milagre na saúde. Ele multiplica a saúde. Pastor, Deus é Deus de quê? Deus é Deus que faz sobrar. Saia daqui hoje com uma certeza: Deus só precisa que você feche a porta e agarre a palavra. Pastor, essa palavra foi para a minha vida, agarra ela. Pastor, eu tenho uma promessa, vive ela. Pastor, eu tenho um sonho, creia nele. Pastor, Deus falou que vai fazer, acredita no sonho que Deus falou. Pastor, Deus liberou uma palavra, está demorando. Não, Deus está te preparando. Não é demora, é o preparo. Deus não faz nada antes sem primeiro te preparar para viver o milagre. É Deus dizendo para esta mulher: a dívida está paga. Pastor, o que o senhor veio profetizar nessa quarta-feira? É que nesses últimos meses do ano, falta 3 meses para esse ano acabar. Setembro, falta poucos dias para acabar. Mas eu vou liberar uma palavra sobre a tua vida. Serão os melhores meses da tua vida. Pastor, vai sobrar o quê? Vitória. Pastor, nos meses que passou deu tudo errado. Eu profetizo que esses últimos meses do ano vai ser os meses que você vai viver os melhores dias da tua vida. Pastor, nesses últimos meses do ano eu vou viver o quê? O extraordinário de Deus. Pastor, eu vou viver o quê? O Deus que surpreende. Pastor, eu tenho uma dívida, antes que esse ano acabe você paga ela. Saia daqui com uma certeza: Deus é Deus que surpreende. Toda vez que nós acreditamos no milagre, nós vivemos a promessa. Toda vez que nós agarramos a palavra, nós não saímos daqui sem viver o extraordinário. Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer: Deus continua fazendo milagres. Quem crê que Deus continua fazendo? Levanta a tua mão e eu vou liberar essa palavra sobre a tua vida. Você vai viver os teus melhores dias ainda esse ano. Pastor, esse ano Deus vai fazer o quê? Vai multiplicar. Pastor, na vida daquela mulher ela só tinha um pouco. Do pouco que ela tinha, Deus fez muito. É Deus dizendo para alguém: esse ano será o ano que vai sobrar sobre a tua casa. Quem recebe essa palavra aqui essa noite? Eu profetizo sobre a tua vida que esse ano ainda vai sobrar. Quem recebe essa palavra, se coloque de pé. Eu quero orar por você. Eu quero declarar que sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre os teus negócios, sobre os teus projetos, Deus fará sobrar. Sobrar a bênção dele. Pastor, eu entrei essa noite aqui, não tenho mais alegria. Vai sobrar alegria na tua vida. Pastor, entrei essa noite aqui, não tenho mais saúde. Deus vai dar saúde que vai sobrar para você viver um tempo novo. Pastor, entrei hoje aqui e a crise bateu na minha porta. Eu vim declarar uma palavra: esse mês ainda vai sobrar. Pastor, como? Deus sabe. Pastor, não tem jeito. Deus dá um jeito.
Pastor, eu não sei como. Deus envia. Sabe o que eu vim profetizar? Deus continua fazendo. Saia daqui hoje com uma palavra: Deus continua fazendo milagres. Fecha os teus olhos. Quero orar com você. Pai, aqui está o teu povo. Senhor, essa noite eles vieram aqui, eu tenho certeza, Pai, que muito deles, ó Pai, às vezes o credor veio à porta, mas, ó Deus, eu sei que a tua palavra diz que agindo Deus, quem impedirá? A tua palavra diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Pai, a tua palavra diz que o Senhor multiplica e multiplica o azeite na vida daquele que não tem. Pai, eu sei que esta noite, às vezes nós chegamos aqui e dizemos para o Senhor: não tenho mais nada, mas sempre há um pouco de azeite. Pai, eu quero declarar que esta noite será uma noite profética sobre a vida deste povo, sobre a vida desta igreja. Pai, pode estar faltando agora, mas o Senhor diz que multiplica, multiplica sobre a vida dos teus filhos. Pai, esse mês será um mês onde haverá multiplicação. Pai, eu quero declarar que o mês de outubro, o mês de novembro, o mês de dezembro será um mês onde vai sobrar sobre a vida dos teus filhos. Pai, eu declaro essa palavra aqui esta noite e profetizo: vai sobrar sobre a tua vida. Senhor, eu abençoo a vida dos teus filhos e declaro que há poder no teu nome. Pai, eu declaro que esta noite o impossível se tornará possível. Pai, aquilo que para nós parecia impossível, para o Senhor basta uma palavra e tudo muda. Senhor, eu agarro a promessa e vivo o extraordinário de Deus. Senhor, eu abençoo teus filhos e declaro que este tempo é hoje, esse dia é agora, e pelo poder da tua palavra eu declaro um tempo de bênção e que sobra sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus.